ações para atingir essa competência e avaliar a eficácia das ações executadas. Ou seja, levante as necessidades de competência, planeie, verifique quem precisa do quê, faça o planejamento do programa de treinamento e dê a essas pessoas treinamentos ou visitas, estágios, trabalhos supervisionados, para que essas pessoas adquiram a competência que falta para que ele possa exercer completamente a sua função. E verifique se essas ações foram eficazes. Certo? Continuando, por favor. Também a organização deve assegurar que o pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para o atingimento dos objetivos. Esta frasezinha aqui é terrível. Pergunte para o seu funcionário lá da injetora, lá da máquina, qualquer uma das máquinas, qual é o objetivo da qualidade que ele está seguindo, o que ele está buscando, como é que está o desempenho do processo dele. Está atingindo as metas? Não está atingindo as metas? Certo? Então, isso aqui nós vamos ter que deixar as pessoas conscientes. Para isso nós vamos ter que ter gestão à vista. Para isso, os dados resultantes do processo têm que se transformar em indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho tem que estar do lado, no setor, para ele olhar e dizer, olha, neste mês a nossa produção atingiu a meta, neste mês não atingiu, nós tomamos uma ação corretiva. Graças a uma melhoria, nós conseguimos superar a nossa meta e, inclusive, melhoramos a meta. Quando o funcionário me diz isso, eu digo, ok, pode fechar, tá legal. Não audito mais nada. Não quero saber se tem documento controlado, se não tem. Quando ele me diz isso, é porque o sistema está com ele. Agora, quando ele não enxerga nada, aí eu começo a ficar preocupado, porque é ele que opera o sistema, não é você, nem o dono. Então, consciência e eu preciso manter registros. O que significa manter registros? Então, pula para o amarelinho lá, que ele deve aparecer agora. Volta? Não, vai em frente. É isso que todo mundo quer ver. Então, o que é competência, conscientização e treinamento? É ação para assegurar os colaboradores estão comprometidos e são competentes, eu esqueci, vou colocar aqui, e são competentes. Os colaboradores são competentes aqui e estão comprometidos com o sistema de gestão e a segurança do produto. Você vai numa fábrica de brinquedos e pergunta para a moça, é uma bateria assim, um brinquedo entra lá, sai aqui. Pergunta para ela qual é o papel dela, qual é a importância do trabalho dela. Pergunta para ela, aqui na ponta, a última que põe a mão, que dá uma limpadinha na boneca, pergunta para ela o que significa ela estar com a mão suja. Significa que quando essa boneca for aberta pelo seu filho, ela vai ter, a primeira coisa que a criança vai pôr na boca é a sujeira da mão da moça que cuidou da boneca. Então eu digo para essa moça, minha filha, a sua mão limpa, quando você limpa a boneca, é a última coisa, é a mesma coisa que a mão do ginecologista, do obstetra, quando pega a criança. Minha filha é obstetra. Eu falei para ela uma vez, filha, você tem uma felicidade enorme. Você é a primeira pessoa que põe, quando ela trabalhava aqui na Beneficência, ela chegou a fazer 1000 partos durante um ano, 1000 partos no SUS. Então ela pegava a criança, ela pega a criança. Você tem a felicidade de ser a primeira pessoa que põe a mão antes da mãe. Então ela aprendeu a pegar essa criança, mostrar para a mãe e falar assim, este é o seu filho, esta é a sua filha. Ame-a, cuida dela. Vocês não imaginam como é importante. Eu já vi várias gravações de pai, porque a minha filha fala, tem gente que fala, você é babaca, mas que imagina, não sei o quê. Mas quando nasceu a minha neta, filha dela, tá certo? O meu genro, que também é obstetra, mas que não cuidou dela, né, pediu para que a obstetra dissesse isso para mim, para minha filha. Então é muito importante, a pessoa tem que saber qual é o papel dela, a obstetra tem que saber, a pessoa que está embalando aquilo tem que saber
qual é o item de segurança, se aquela capacete, se aquela máscara não tiver a qualidade requerida, não embala. Porque o grande controle da qualidade desses produtos está exatamente no passar a mão, no sentir a farpa, no sentir a não aderência, no sentir que a máscara não está aderida corretamente, porque aquilo vai causar um problema. Pode causar um problema imediato ou pode causar um problema anos para frente daquela pessoa que for usar. Então, esta pessoa tem que ser consciente. Voltei na conscientização, desculpe. Como implementar, então, essa tal de competência? Né? Determine as competências necessárias para cada função. Olhe para a função. Esqueça a Maria, o José, o João que você tem lá naquela função. Faz o seguinte, vamos fazer de conta que eu vou comprar alguma coisa para cumprir essa necessidade. Faça uma especificação da função. Para essa função, eu preciso de uma pessoa que tenha, né, uma escolaridade X e tenha um conhecimento Y específico. Para essa função, eu preciso de alguém que já tenha trabalhado nesse setor durante 3 anos. Tá certo? E, se possível, para essa função, eu preciso de alguém que goste de fazer trabalhos manuais, que goste de se relacionar com pessoas, goste de fazer pesquisa, se possível. Isso que a norma não pede. A norma pede que você faça o levantamento do conhecimento e o levantamento da experiência, da habilidade. Então, determine as competências necessárias, levante as que faltam. Aí, fez isso, registrou isso, requisitos de competência do cargo. Isso aqui é uma planilha plastificada, ninguém mexe. Agora você vai pegar o João. O João ocupa esse cargo XYZ. Aqui ele precisa do conhecimento 1, do curso 3 e do conhecimento 4. Ele tem o 1, o 3, tem o 9 e tem o 10, mas não tem o 4. Ora, isto menos isto é igual a um plano de treinamento. Então aqui significa que o curso 4, o treinamento 4, que o João não tem, mas que precisa ter, vai ser ministrado para ele em março deste ano. Então, o auditor agora, já que você quer saber o que ele vai fazer, ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar para esta moça e dizer, qual é o seu cargo? Como é seu nome? Qual é seu cargo? E aí conversa com ela. Aí ele vai pegar uma lista desses nomes, dessas pessoas. Vai lá no RH, que vai ser o último lugar que ele vai avaliar, e vai dizer assim, estive lá, conversei com a Amanda. A Amanda me disse que ela é auxiliar de processos documentais. Auxiliar de processos documentais. Aí eu vou perguntar para a pessoa de RH. O que um auxiliar de processos documentais tem? Qual é a competência? Ah, tem que ter 2º grau completo, tem que ter isso, tem que ter curso disso, tem que ter curso daquilo, tem que ter 1 ano de experiência e tal. Ah, ok, isso é o que precisa. Isso é o RCC. Aí eu vou e pergunto para ela. Eu conversei com a Amanda. Qual é o RCOC da Amanda? Ou seja, quais são o registro de competência do ocupante do cargo? Essas siglas são minhas, mas você pode usar. Né? Então, registro de competência do ocupante do cargo é o histórico da pessoa. É o que ela tem que atende e o que ela tem que supera, e obviamente um menos o outro vai dar o que eu preciso. Aí eu digo, olha, mas lá no RCC dela, o requisito de competência do cargo, está dizendo que ela precisa do curso 3. E eu não estou vendo nenhuma evidência que ela tenha esse conhecimento. Ah, é verdade, Branquinho. Só que eu tenho planejado, agora em outubro, nós vamos promover um evento, um curso, um treinamento, um estágio, um trabalho supervisionado, onde essa menina já está planejada para fazer. Legal, legal, acabou. É isso que precisa fazer. E mais uma coisa. É preciso assegurar que essas ações, que pode ser de treinamento, de estágio no fabricante, de trabalho supervisionado, não necessariamente treinamento, certo? Que isso tenha evidências e que isso seja eficaz. Então agora eu vou perguntar, 3 meses depois eu vou perguntar para o chefe dela, chefe da menina, a sua colaboradora fez há 90 dias o curso X. Foi eficaz esse curso? Ela voltou
ela demonstrou conhecimento, ela trouxe alguma novidade, ela conversou com os colegas a respeito do que ela aprendeu, ela sugeriu alguma planilha, ela fez um resumo do curso, ela passou a apostila, ela melhorou o desempenho, diminuiu as não conformidades. Então, o chefe tem que saber não só que ela foi fazer o treinamento, mas acompanhar depois para ver se a ação foi eficaz. Porque se a ação não foi eficaz, ela vai ter que passar por outra ação. Gente, isso aqui, ó, não se faz assim não, hein? Qualquer coisa, mais de 20 funcionários, mais de 6 funções, já dá trabalho. Porque nós não estamos falando só da produção, não. Eu estou falando da produção, da administração, de vendas, da assistência técnica, porque nós estamos falando de todos os colaboradores. E, inclusive, os terceiros. Então, dá trabalho. Não vai ser de hoje para o dia 6 de setembro que a gente faz isso acontecer. Quem tem ISO 9000 aqui? Quem tem? A maioria tem. Quem tem ISO sabe o quanto é difícil de fazer, de materializar isso. Certo? Mas, vamos que vamos. Outro requisito é o requisito de infraestrutura. A organização deve determinar, manter e prover a infraestrutura necessária. Como infraestrutura entende espaço, edifícios, instalações associadas, equipamentos de processo, materiais, programas de computador, serviços de apoio, etc, etc. Isso é a infraestrutura. Que normalmente as organizações têm lá um plano de infraestrutura, um plano orçamentário, onde ela faz um planejamento. Agora, o importante é que essa infraestrutura seja adequada e seja mantida corretamente. Então, muitas vezes, um plano de manutenção preventiva ou a demonstração das ações corretivas eficazes também são adequadas para atender a esse requisito. Podem passar no amarelo. Então, o que é? É assegurar a disponibilidade de instalações de equipamentos e informática para garantir o atendimento aos requisitos do sistema e a segurança do produto. Como implementar? Determina as necessidades em termos de instalações, equipamentos e informática. Levante aquelas que atendem aos requisitos de segurança, qualidade e prazo. Planeje manutenção preventiva e, onde necessário, busque a aquisição busque recursos para a manutenção dessa infraestrutura essencial. Como registrar isso? Coleta as evidências da existência de recursos de infraestrutura e de manutenção desses equipamentos. Tá certo? Então, observem que muitas vezes a norma não diz eu preciso ter um procedimento documentado para executar essa tarefa. Né? Então, como não precisa ter um procedimento documentado, mas ele faz falta, né? Mesmo que você não tenha um procedimento, coloque isso no seu manual, que também não é necessário, não é requisito, mas é necessário. Então, com isso, você consegue amarrar um pouquinho regras mínimas. Agora, evidências objetivas, registros são importantes. Aqui eu não resisto. Eu falei que não ia falar do 423 e 424, mas eu vou falar. Eu vou falar porque é impossível não falar. Gente, o sistema de gestão da qualidade, ele depende de comunicação. A comunicação, ela se dá através da informação. E a informação pode ser no grito, pode ser na internet, no Orkut não existe mais, no Messenger, não sei aonde, né? Mas ela só se consolida quando ela está na forma de documentação. A documentação do sistema de gestão da qualidade, ela é constituída por 2 pilares. Um pilar chamado documento e um pilar chamado registro. Apesar de, ainda que no Google ou no Barco de Holanda lá, no dicionário, né? Os verbos são sinônimos. Aqui na norma tem uma pequena diferença entre documentar e registrar. Documento é aquilo que me orienta a fazer alguma coisa. Define quem vai fazer, como vai fazer, quem e quando vai fazer. E o registro me demonstra
que foi feito. O documento é um procedimento, é um manual, é uma especificação, é uma portaria, é uma norma. O registro é uma ata, é um relatório, é um ata, relatório, é uma lista de presença, isso são registros. Tá certo? O documento me remete para o futuro. O registro me conta sobre o passado. Os dois são importantes. O documento me garante a repetibilidade. E o registro me mostra a rastreabilidade. Quantas vezes a gente consegue se defender porque tinha um registro na mão, porque mostrou, porque provou, né? O documento é o meu 423 e o registro é o 424. Controlar documento significa garantir que o documento seja atual, oficial e esteja disponível. Esse documento pode estar em meio físico ou meio eletrônico, não importa. O registro também tem que ser controlado. Para controlar o registro, eu tenho que garantir, eu tenho que assegurar qual é a sua identificação, quem é que tem acesso, qual é o tempo de retenção, onde ele está guardado e como que eu vou destruí-lo, que é o 424. Gente, só abrindo um parênteses, vocês já devem ter visto, principalmente quem está com aí o certificado, já deve estar sendo bombardeado, né, por e-mails e informações a respeito da revisão da norma que está acontecendo. Já estamos na forma FDIS, da ISO 9001, eu falei. Então, agora não tem mais controle de documentos e registros, agora tem controle das informações documentadas. Ó, é isso aqui, ó, informação documentada. Graças a Deus eu venho falando isso há anos. Certo? Então, não significa que não vai ter mais documento e registro. Significa que agora mudou o nome, é só informação documentada. Agora, quem decide onde e qual informação documentada na forma de documento precisa ter sou eu. Mas onde precisa de registro, a norma vai pedir, quero evidência objetiva, quero provas. Porque se não tiver evidência, não tem como dizer que eu garanti que eu fiz. Mas voltando aqui, né? Acho que é só um parênteses. Então, infraestrutura é isso. Vamos em frente, tem mais uma coisinha. Agora chegamos no 7. A realização do produto é onde houve menos mudança, porque é onde tinha mais impacto, né? Aí ele pede para fazer um planejamento da realização do produto, desde o nascimento da concepção do produto até, se possível, o pós-uso. Daí eu me lembro quando eu fiz a implementação lá da... Posso falar o nome da empresa, né? Da Fujiwara, isso eu fiz a implementação da ISO 9001 ainda no século passado. E eles queriam fazer a 14001. Eu falei, poxa, legal, vamos fazer também. Isso é lá muito determinado, uma coisa excepcional. Aí eu falei, só tem uma coisa. O que você vai fazer com a bota quando ela voltar? A bota vai voltar. O resíduo é responsabilidade de quem produz o produto. É complicado, né? Então você tem que fazer o planejamento do produto, desde o momento que ele nasce até as ações de pós-venda, né? Pelo menos um fluxograma você tem que fazer. Esse é o 7.1. Continuando. Então, ao planejar o produto, a organização deve definir os objetivos e os requisitos para o produto, estabelecer os processos de documentos e recursos e prover os recursos para o produto, verificar, validar, monitorar e inspecionar as atividades de ensaio específicos para o produto, bem como critério de aceitação, e ter os registros necessários. Então, quando eu faço um planejamento, desde o nascimento até, né, do berço ao túmulo do produto, eu tenho que ter ideia de tudo o que vai acontecer no processo, né?
Muito bem, continuando aqui. Então, é uma ação para assegurar a capacidade da produção e realizar produtos seguros e de qualidade. Como implementar? Planeje com cuidado, usando ferramentas simples, mas completas, todas as ações de preparação, execução, controle de produção e entrega dos produtos. Determine as competências necessárias, é o 622. Providencie equipamentos de produção e controle adequados, é o 6.3. Assegure a qualidade e adequação de matérias-primas, é o 743. E prepare e divulgue os planos, procedimentos e instruções que orientam a produção, que é o 423. Não tem por onde, gente. Você entra nessa norma, na norma, por qualquer porta você enxerga a norma inteira. Como registrar isso? Bom, através de relatórios ou planilhas, demonstre a efetiva execução das atividades planejadas. É um planejamento que demonstra que foi planejado, foi executado aquilo que foi planejado. Vamos em frente, por favor. Comunicação com o cliente. A norma diz: a organização deve determinar e tomar providências eficazes para se comunicar com clientes com relação à informação sobre o produto, tratamento de consulta, contrato e pedido, incluindo as emendas, e realimentação do cliente, incluindo reclamações. Aqui, de certa maneira, para os produtos certificados, isso a gente já tem. Informações sobre o produto, hoje, para certificar, você tem que ter um dossiê sobre o produto, com todas as características, etc. E, principalmente, realimentação do cliente, a cláusula 7 dos RGCP, seja do passado, seja do presente, trata especificamente, com muito mais detalhe, da reclamação do produto do cliente do que a própria ISO 9001. O RGCP nesse lado é melhor que a ISO 9001. Então, a comunicação com o cliente, no caso, apesar de ser um requisito que apareceu, consolidou como novo, na realidade ele já estava embutido. Algumas dicas, né? O que é a ação para assegurar que os clientes tenham real conhecimento dos produtos adquiridos, desde sua propaganda até o serviço pós-venda. Cuidado com essa questão da propaganda, né? A gente tem visto muito problema sério. Como implementar? Planeje os meios de comunicação adequados ao mercado, utilize com responsabilidade quanto ao conteúdo das informações divulgadas. Determine e divulgue informações técnicas legais referentes às orientações de uso seguro, validade e etiquetagem dos produtos. Isso aqui, quem já tem produtos certificados, isso já está, a própria portaria é muito exigente, até com o tamanho do erro, né? Às vezes chega até um absurdo. Eu vi um auditor uma vez pegar o paquímetro para medir o tamanho, tem 1 milímetro a mais o N do metro, tá? Como se isso aqui fosse assegurar, garantir a segurança do produto. Mas, enfim, está na norma e tem o direito de fazer essa coisa. E como registrar, demonstra através das evidências objetivas o atendimento a este requisito. Muito bem. O processo de aquisição também já estava, de alguma maneira, dentro da portaria. O que apareceu de novo, né, com esse requisito, assegurar que o produto adquirido está conforme os requisitos especificados de aquisição. O tipo e a extensão e controle aplicado ao fornecedor e ao produto deve depender do efeito do produto adquirido na realização subsequente do produto ou no produto final. Essa frase aqui, que é um pouco difícil de entender, mas ela é muito importante. Eu não vou ter que ter preocupação com todo e qualquer produto, com copinho de café, se o meu negócio não for uma lanchonete. Certo? Então, eu vou ter que identificar qual é o impacto do produto ou do serviço adquirido na qualidade e na segurança do produto que eu faço. Certo? Então, eu tenho que identificar os itens críticos. Quais são os itens críticos? Tem matéria-prima, que é um item crítico, tem o saquinho da embalagem, que é um item crítico, tem a qualidade da etiqueta, que é um item crítico, mas tem outras coisas que não são itens críticos. Então, eu vou priorizar os cuidados na aquisição, na seleção de fornecedores, na qualificação de fornecedores, para itens críticos. O importante é que define quais são os itens críticos. Para isso, eu tenho que olhar lá no projeto do produto, por isso que eu falei que a cláusula 7.3 é importante, apesar de não fazer parte. Lá no projeto do produto, quais são os itens que eu tenho que adquirir que são críticos para, principalmente, a segurança do produto. Aí eu sei o que é item crítico, o que pode pegar. Agora, como é que você pode fazer? O que pode, pensa assim, o que pode dar problema no ensaio? O que pode dar problema é uma matéria-prima inadequada? Ok, vamos fazer atenção.
O que pode dar problema é a embalagem inadequada, são os dizeres da embalagem. Então, isso são itens críticos. Por que a gráfica é um item crítico? Porque é ela que vai fazer para mim, principalmente no fabricante de brinquedo, a tinta da caixa do brinquedo tem que ser isenta de metal pesado, chumbo, cromo, não sei o quê, pereré. Então eu tenho que ter garantia de que a tinta usada na gráfica, no caso de vocês não é esse caso, deve ter outros requisitos. Então o que você vai definir como um item crítico? Vamos em frente. A organização deve avaliar e selecionar fornecedores, né, principalmente dos itens críticos, e isso demanda um certo trabalho, fazer o levantamento dos fornecedores de itens críticos, verificar se esse fornecedor tem um sistema de gestão da qualidade, ou como é que você vai avaliar através de um questionário. Depois disso, você tem que manter um histórico de fornecimento para garantir que ele vai continuar fornecendo para você, quer dizer, que durante o fornecimento o nível de qualidade que ele tinha foi mantido ou não, se ele perde essa condição de qualificado ou não. Definir os critérios para seleção, avaliação e qualificação. Isso deve ser estabelecido, significa que eu tenho que escrever em algum lugar. Não precisa mais de procedimento, não precisa entre aspas, porque em algum lugar eu tenho que definir o critério. Eu posso pôr no meu manual de qualidade o critério. Ou eu posso ter uma instrução técnica, posso ter um procedimento, não importa. Deve ser mantidos registros. Então o auditor vai lá no almoxarifado, pega aquela matéria-prima e fala assim, essa matéria-prima é um item crítico? É um item crítico. Então eu quero ver de quem você comprou, qual é o lote, que deu o certificado de qualidade dessa matéria-prima. Evidências, tudo aquilo que a ISO 9001 pede, que vai ser pedido também. Agora, o grande pulo do gato é você definir quais são os itens críticos. Para descobrir quais são os itens críticos, você tem que estudar muito bem a norma de segurança do produto e verificar qual é a matéria-prima, os componentes que você adquire, que pode ter um impacto negativo, né, na segurança do produto. E esse é o item crítico. Certo? Você não vai comprar um material reciclado para fazer capacete. Eu espero que não. Se for reciclado de você mesmo, tudo bem. Agora, se for do catador de lixo da rua, cuidado. Mas, gente, tinha fabricante de brinquedo que usava isso. Tinha fabricante de brinquedo que usava algodão, né? Que usa algodão colhido na porta dos pronto-socorro para fazer enchimento de boneca. Você fala, é um absurdo, que tem gente para todo aquele outro país. Certo? Isso não é matéria de fantástico, não é invenção minha. Então, essas coisas que o IMET está exigindo, podem parecer até algum exagero, o tamanho da letra M, etc. Mas que tem um fundamento razoável, tem. Pode ter certeza. Muito bem. Então, no processo de aquisição, que eu falei alguma coisa? Não. Para assegurar que os produtos e serviços, hein? Muitas vezes você terceiriza. Vamos terceirizar que é fácil. O fato de terceirizar não significa que você não tem responsabilidade, não. Terceirizou, paga por isso. Depois você me dá uma foto boa dessa que você está tirando, se eu parecer bem, para eu botar no meu site, tá bom? Legal. Não, é verdade, eu preciso fazer propaganda, né? Vai mais uma lá. Então, ação para assegurar produtos e serviços junto aos fornecedores previamente avaliados, atende às necessidades. Eu estou imaginando o dono da empresa de vocês vai me chamar lá e falar: ô seu cretino, você vai lá, enche a cabeça da meninada lá e agora ainda tira foto. Aí eu sei que é você mesmo. Vou mandar te buscar. Como implementa isso? Né? Desde o projeto, determina o nível de qualidade requerido da matéria-prima e aos componentes, dos itens críticos. Essa história de item crítico, eu estou colocando aí. Tem que ser esperto. O bobear, o cara vai querer para tudo. Aí você vai dizer, não, cara, o barbante que amarra, isso não impacta na qualidade do produto, na segurança. Tenha em mente o seguinte: uma coisa é a ISO 9001 em termos de qualidade, a outra coisa é os requisitos da ISO 9001 para a segurança. Então você tem que priorizar a segurança do produto. Tá certo ou não? Agora, o acabamento
acabamento, a cor, a tonalidade, que não impacta na segurança, não é. Eu vi uma vez um auditor dizer, não, mas este azul, não sei o quê, do capacete, pera lá. Tem que ser azul, não tem o tom 3249 do azul, tá certo? Agora, tem diferença entre o azul e branco? Aprendi que tem, certo? Mas é azul e branco. Não é o azul mais claro, o azul mais escuro, tá certo? Então, atenção para isso. E como registrar? Demonstra através de evidências objetivas, né, que você comprou, tem lá o certificado de qualidade, tem a qualificação do fornecedor, enfim, tudo que é preciso que está aqui. Vamos em frente, por favor. Este item é novo, propriedade do cliente. Se você deixou o carro no estacionamento aqui embaixo, não pense você que eu vou carimbar para vocês, não. Quem vai carimbar o meu é o Raul. Mas se você deixou o carro, você percebe que aquele senhor muito gentil que me atendeu, ele, antes de me dar o papelzinho, ele deu uma volta em torno do meu carro. Ele não foi olhar a beleza do meu Mercedes-Benz, não. Que também, se ele fosse olhar, não ia achar, porque não é um Mercedes-Benz. Mas, o que ele foi olhar é se tinha risco, se estava amassado, porque ele está recebendo o meu produto, ele está fazendo uma avaliação da qualidade do meu produto. Porque se quando eu tirar de lá tiver um arranhado, ele vai dizer, já tinha, está aqui, eu anotei, eu registrei. Alguns estacionamentos aqui em São Paulo tem um código, né? O cara vai andando em torno ele faz assim, ó. Você já percebeu isso? Sabe o que significa? Ó, aqui na lateral direita tem um arranhão. Quando ele faz assim, aqui na lateral direita tem um amassado. E a pessoa fica lá só no tablet lá. Quando não tira foto. Porque se você for reclamar depois... Por que, gente? Porque aquilo que você entrega para o outro usar permanentemente ou temporariamente para executar o trabalho dele é sua propriedade. Então, você que recebe isso tem que cuidar da propriedade. A organização deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto ela estiver sendo usada pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente, fornecida para uso ou incorporação no produto. Segue mais um pouquinho. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para o uso, a organização deve informar ao cliente este fato e manter registro. Propriedade do cliente pode incluir propriedade intelectual e dados pessoais. Bom, o que significa isso para mim, que sou um fabricante de equipamentos de segurança? Na realidade, 99% dos casos, para que eu produza um capacete, para que eu produza uma máscara, um óculos, um cinturão, eu não preciso de nada que o cliente me entregue para que eu use aquilo como matéria. Mas quando ele me manda para assistência técnica, ou quando ele me manda para uma reclamação, eu devo tomar cuidado, porque é propriedade dele. Então eu tenho que fazer uma inspeção rigorosa, registrar o que eu estou recebendo, né, para evitar que depois ele diga, não, foi você que me causou esse problema. Então esse é um requisito novo na portaria. E o amarelinho para ele é o seguinte: o que é propriedade do cliente? Assegurar que produtos ou serviços fornecidos pelo cliente para uso nos processos da empresa sejam mantidos de forma adequada e tenham integridade garantida. Desde o projeto do produto determine o nível de qualidade de segurança, integridade do produto. Desde o projeto determina o nível de qualidade de segurança e de integridade que qualquer produto ou serviço de propriedade do cliente deva ter para ser usado ou agregado nos produtos da empresa. Seja quando você recebe algo dele, e eu não tenho nenhum exemplo, se tiver, me dê, por favor, para você colocar no seu produto, ou seja, quando você recebe uma assistência técnica. Mas no caso, quando a gente for receber uma avaliação do OCP, ele não vai olhar nada da parte da assistência técnica, ele vai olhar só a produção. Esse item só vai entrar se por um acaso eu receber uma coisa do meu cliente e uso como matéria-prima, certo? Não, você tem que tomar cuidado. A assistência técnica é uma atividade sua. Se você dá assistência técnica para atender uma reclamação de cliente, está no item 7 da portaria. Registro de reclamação. Registro de reclamação, às vezes você tem que
tem que falar. Sim, se o produto volta uma reclamação, sim, mas a parte de assistência técnica, que eu faço com o produto depois que eu vendi. Não, você tem que continuar garantindo a integridade do produto. Pode. Mas eles vão olhar isso, o laboratório que for me dar o certificado de conformidade vai olhar isso? Quem dá o certificado é um OCP, né? Não é o laboratório. Ele pode verificar com você como é que você cuida da propriedade do cliente quando ela volta para ser feita assistência técnica. Ele vai olhar, é um requisito. A sua cabeça, sabe aquelas bolinhas que você ferrou? Estou brincando com você. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Agora tem um problema. Aí você fala, mas a assistência técnica do meu produto é terceirizada. Eu tenho várias oficinas de assistência técnica. Ah, é? Então você tem que assegurar que esse cara que dá assistência técnica do seu produto vai cuidar e vai desenvolver o produto nas condições, porque ele é autorizado por você. Na prática, né? Quando eu implementei na ARMA, Sistema da Qualidade, o maior problema deles foi esse. É fazer com que as N mais 322 assistência técnica que eles tinham trabalhassem com todos os desenhos de todos os liquidificadores dos últimos 5 anos. E tivessem disponibilidade das peças. Por quê? Porque faz parte. É um produto, é um serviço. O produto ou serviço que eu vendo, assistência técnica. Mas pode falar. Não, na prática, na minha empresa específica não muda nada, porque a gente tem a ISO 9001, tem assistência técnica, a gente já atende isso. Mas a minha dúvida é com relação, porque essa auditoria de manutenção, avaliação que a gente vai receber do OCP é para fins de obter o certificado de conformidade. Isso. E aí eu fiquei um pouco confuso. Não, e ele vai até ele vai ver. Você recebe o produto do cliente para fazer alguma coisa, recebe. Então ele vai olhar por isso. Então você tem que avaliar esse produto. Se ele chega marcado, ele riscado, etc., quebrado, você tem que caracterizar exatamente como chegou, para você vender a correção. Eventualmente você vai desenvolver riscado, né? Porque já chegou riscado e a manutenção não passa pelo fato de estar sendo riscado ou não. Então, isso é a propriedade do cliente. Vamos em frente. Passamos para o 8. Finalmente chegamos à cláusula 8, que é a cláusula de medição, análise e melhoria. Aparece um requisito novo, né, que é a satisfação do cliente. Não é um requisito fácil de ser implementado, porque, via de regra, o cliente não gosta de dar a opinião dele sobre nós para nós mesmos, mas ele dá para o resto do mundo. Ele se nega a responder um questionário, mas se você pisar na bola, ele vai botar no jornal, vai no Reclame Aqui, né? Então, com uma das medições do desempenho do sistema de gestão da qualidade, a organização deve monitorar informações relativas à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos requisitos desses clientes. Na sequência, os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser determinados. O que significa isso? Eu tenho que escrever qual é o método. Ou no manual, ou numa instrução, ou num procedimento. Monitoramento da percepção do cliente deve incluir a obtenção de dados de entrada de fontes, tais como pesquisa, dados de qualidade do cliente sobre a qualidade dos produtos entregues, pesquisa de opinião de usuários, análise que tem um erro da perda de negócios, elogios, reivindicação, garantia, relatório de revendedores. A nota não é obrigatória, né? Nota é uma orientação, uma dica que você tem. O que é isso? Para assegurar que os clientes e usuários dos produtos estão satisfeitos ou não com a qualidade e a segurança dos produtos da empresa, que eu devo adotar os princípios de satisfação do cliente. Crie canais adequados de comunicação, pesquisa, cliente e outros. Atue no sentido de provocar o cliente a se manifestar sobre o atendimento aos requisitos da qualidade e segurança, atendidos ou não pelo produto produzido pela sua empresa. Onde registro, né? Através de evidências objetivas, questionários, relatórios, planilhas, o atendimento a esses requisitos. E quando, no caso de insatisfação, não esqueça, né? Ação corretiva é, entre outras coisas, para tratar a insatisfação do cliente. Muito bem. Na sequência, eu tenho as auditorias internas.
A organização deve executar auditorias internas em intervalos planejados para determinar o sistema da qualidade. Se intervalos planejados significa que você define, né? Eu recomendo que você faça pelo menos uma auditoria interna antes das auditorias de certificação, com 2 ou 3 meses de antecedência, visando o quê? Visando você conhecer os seus, identificar seus problemas e assegurar que eles estão em ordem. O ideal seria fazer 2 auditorias por ano. Mas isso não é regra. Para que serve? Verificar se o sistema está conforme a disposição planejada e com os requisitos da norma e se o sistema está mantido e implementado eficazmente. No caso, para garantir a manutenção eficaz do sistema, eu dependo muito de ter um conhecimento amplo dos meus processos. Daí a importância do 823 na sequência, que trata de controle de processos. Essa auditoria, para a auditoria interna, eu devo programar a auditoria, né, para o ano, planejar na véspera, 2 semanas antes, definir os critérios, o escopo, a frequência da auditoria, devo selecionar auditores que tenham competência para fazer isso, obviamente auditores internos, ou posso terceirizar o serviço de auditoria, de modo e com independência entre as áreas a serem auditadas para assegurar a objetividade e imparcialidade. Ou seja, os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho. Empresas que não são muito grandes, que não têm uma equipe tão grande, tão independente, uma das alternativas é terceirizar a auditoria. A terceirização da auditoria é como qualquer outro processo, você tem que avaliar a competência, a qualificação de quem vai fazer. Essa auditoria tem que ser feita conforme o seu procedimento, conforme as suas regras, tá certo? E essas evidências têm que ser mantidas para as auditorias de certificação ou de acompanhamento pelo OCP. Na sequência, eu devo ter o procedimento documentado para estabelecer tudo isso e o registro das auditorias deve ser mantido, ou seja, eu devo ter uma evidência de que eu fiz o planejamento da auditoria, que eu notifiquei a auditoria, fiz o planejamento da auditoria, realizei a auditoria, tenho o relatório da auditoria e, obviamente, a auditoria termina quando eu abro as ações corretivas e preventivas decorrentes da auditoria. E tratar se tiver problema. E tratar se tiver problema. A administração responsável pela área que está sendo auditada deve assegurar que as correções e ações necessárias sejam executadas em tempo hábil, né? Tratar as atividades de acompanhamento, verificação das diretrizes, resultados. E uma base para isso é a NBR ISO 19011, versão 2012, que é um guia para a execução de auditorias. Dicas. O que é, então? É a ação para assegurar que o sistema de gestão da qualidade é eficiente e eficaz, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos produzidos pela empresa. Como implementar? Eu recomendo, pelo menos uma vez, dê uma olhadinha lá na 19011-2012, e a partir daí você vai estruturar, programar, planejar e realizar as auditorias em sua empresa, com base nos procedimentos definidos por auditores internos ou subcontratados, competentes e independentes, para assegurar, aqui eu já estava com o som, a eficácia e a integridade da atividade. Como é que você registra? Evidencia através de registro todas as etapas da auditoria, desde o programa, o planejamento, definição, etc. Muito bem. Agora nós chegamos num ponto que pode passar. A implementação da auditoria ela não é difícil, ela tem todo um cuidado, né, desse requisito. Agora, o que eu acho mais crítico é este requisito. Medição e monitoramento do processo, 823. A organização deve aplicar métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, medir os processos. Os métodos devem demonstrar a capacidade dos processos e alcançar os resultados planejados. Então, antes de passar avante, eu queria fazer um desenhozinho aqui. Desenho esse que eu sei que vocês não vão entender nada, mas pelo menos aqui eu me lembro do que eu tenho que falar e vou desenhar. Veja bem, quando eu tenho um processo, eu tenho as entradas, eu tenho os recursos necessários e eu tenho as informações necessárias para que o processo opere.
Recursos são os recursos humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho. 6.2.2, 6.3, 6.4. Certo? Informações são os procedimentos, as instruções, as especificações, as normas, né? 4.2.3. Suporta o sistema de gestão. 4.2.2. Documentos que suportam. 4.2.4. Registro da qualidade que suporta as informações do processo anterior. O processo anterior produziu, gerou um registro, esse registro é dado de entrada para o processo posterior. Muito bem. Então eu tenho uma entrada e eu tenho, obviamente, uma saída. Aqui dentro eu tenho a realização do produto, que é o 7.5, que está acontecendo dentro do processo. Tá certo? Muito bem. E quando isso aqui está saindo, eu vou usar o 8, que é medição, análise e melhoria. Tudo bem. O que a gente não está acostumado a olhar, por exemplo, no grande processo de fabricação de suco de laranja na padaria, é que entra a laranja, preciso de uma máquina, preciso de uma pessoa competente, preciso de uma instrução de operação de máquina, e que eu espero que saia aqui, saia o suco da laranja, saia o bagaço, tá certo? Entra a laranja, entra a água, entra a energia, entra o vasilhame e aqui sai o suco. Isso é o que a gente vê. O que a gente não vê, mas que é muito importante, é que junto do suco saem dados. Por exemplo, quantas laranjas eu preciso para fazer 1 litro? Quanto de água eu misturo no suco? Qual é a temperatura da água? Para fazer um suco mais doce, eu tenho que usar laranja lima ou laranja pera? Quanto que eu preciso de... quanto de bagaço é gerado nesse suco? Quanto de energia eu gasto? Esses são dados que estão saindo junto do suco. Só que se eu não captar esses dados, vai embora. Eu não tenho nenhuma informação sobre o processo. Eu só sei que eu ponho laranja e sai suco de laranja. O grande pulo do gato é você mapear esse processo, radiografar esse processo, descobrir quais são os dados que estão saindo, porque esse dado você vai transformar em informações, ou seja, indicadores de desempenho, que vão te permitir fazer uma análise e vão permitir a melhoria do processo. Então, o 823, medição do processo, é exatamente isso aqui, ó. Pegar os registros resultantes do processo, com os dados, e transformar isso em informações, em indicadores de desempenho, onde eu posso dizer, olha, está melhorando, está piorando, atingir a meta, cair da meta, a tendência é tal, não sei o quê, investir aqui, melhorou ali, tomei ação corretiva, melhorou, tomei ação preventiva, saiu do patamar. É isto que eu vou fazer para chegar no 8.4, que são as análises de dados, que tem que ser feita pelo menos uma vez por mês, no máximo cada 2 meses. Porque senão os dados vão sendo cuspidos, eu vou perdendo, vou registrando. Uma vez eu estava na área de inspeção de recebimento, eu perguntei para o inspetor, o que você faz? Eu faço inspeção de recebimento. Como é que você faz? Aí eu sigo a planilha, a instrução de inspeção de recebimento. Muito bem. Onde você registra? Eu registro o relatório de inspeção de recebimento. O que você faz com o registro? Eu coloco nesse arquivo. E depois? Depois de 2 anos vem alguém, pega isso e joga tudo fora. Gente, aquele registro que estava naquele arquivo tem uma história fundamental. Se eu tenho 5 fornecedores, graças àquele registro eu podia reduzir a 2. Os melhores e mais baratos, está certo ou não? Agora, se eu não olhar aquele registro, simplesmente gera o papel para gerar, para guardar, porque se o auditor vier, está aí. O auditor vem daí. Mas o que eu faço com aquilo? Para que serve aquela informação? Então, cabe a nós, que somos os donos do sistema, que estamos olhando um pouquinho acima daquele que está lá na labuta do dia a dia, falar, poxa, esta informação é importante, porque com essa informação, com esse dado, eu tenho essa informação. Com essa informação eu vou poder tomar decisão para a melhoria do processo. Esse é o pulo do gato do sistema de gestão da qualidade.
É para isso que serve o sistema, não é para certificar produto, não é para certificar sistema, é para colocar na mão do diretor, na mão do dono, todas as ferramentas, todo o painel de bordo, para que ele possa tomar decisões baseadas em fatos. Lembra que eu falei lá no começo dos princípios 7 e 8, 6 e 7? Princípio 6, aquela caixa do tesouro. O tesouro são os dados, os indicadores de desempenho. O 7, o princípio 7 é a análise de dados, factual, em cima de dados reais, não em diz-que fofoca. É aí que eu vou buscar a melhoria, é aí que eu vou dar o pulo do gato. Muito bem, então, o 823, ele diz, você tem que medir os processos. Para medir e monitorar o processo, não tem alternativa. Tem que mapear, radiografar o processo. Mapear todos os processos da organização. Radiografar cada um deles. O que entra, o que sai, de onde vem, para onde vai, quais recursos necessários, quais informações necessárias, o que acontece aqui dentro, qual é o trâmite, quais são os dados que saem. Dos dados que saem, quais aqueles que me interessam. Os que me interessam eu transformo em indicador. O indicador, agora, depois que eu rodei 1, 2, 3 meses, agora eu vou definir a meta, porque também cuidado, né? Se você chegar para o seu patrão e dizer qual é a meta que você quer para esse indicador, ele fala 95%. Pô, mas nós não chegamos a 30%. 40% está sendo o máximo. Você quer uma meta de 95%, ninguém vai atingir. Então vamos fazer uma meta plausível. Nós estamos no nosso histórico dos últimos 3 meses. É a mesma coisa a tal meta da inflação, né? Vocês sabem melhor do que eu, tá certo? Banana que vai ser 4,6, meio da meta. Nós estamos em 9 paulada. Tá certo? Por quê? Porque ninguém olhou o processo e viu a tendência, viu para onde que nós estamos indo. Ou melhor, nós não olhamos, mas nós estamos sentindo. Tá certo? Então aqui, lá é a mesma coisa. Não adianta dizer, a minha meta de inflação é 2%. Não vai atingir nunca. 2% é 2032. Se mudar hoje. Então, se me levarem, deixa eu almoçar primeiro aí. Como é que chama aí? Na Mantini. Pelo menos a última almoço. Não tem nem coragem para isso. O fato é o seguinte, gente. Não adianta estipular uma meta que a gente não consiga atingir. A meta tem que ser algo que me motive. Opa, eu estou com 30, eu estou com 62, eu vou pôr 70. Cheguei nos 70, 71, 72, vou pôr 78. Está mais difícil. Não adianta estar com 65 e querer uma meta de... Quando eu infartei, o meu médico falou para mim assim, você precisa fazer esteira, precisa fazer ginástica. Ok, não, eu não vou fazer esteira, vou lá na rua. Muito bem. Quanto você vai andar? 10 quilômetros. Ele falou assim, vai com calma. Eu falei, não, 10 quilômetros. O que é 10 quilômetros? Eu só esqueci que era a pé. Dei a primeira volta no quarteirão. Me lembrei que eu era engenheiro e fiz um cálculo. Né? Quantos metros tem nesse quarteirão? 350. 400. 400 metros. 400 metros para 10 quilômetros faltam 25 voltas. Ok. Na terceira volta, o cachorrinho já estava fazendo assim para mim. Opa! E eu, né? Lógico, eu não consegui. Né? Nunca consigo fazer 10 quilômetros. Nunca. Eu estou infartado, a minha esposa me lembra todo dia, há 10 anos, né? Mas eu estou vivo. Né? Eu faço meus 3,5 por aí, 4, né? Quando ela fica do meu lado, eu faço um pouco mais para deixar animado. Mas enfim, o fato é que estabelecer meta não é tão fácil assim. A gente precisa saber onde está, apertar um pouquinho, melhorar, apertar mais um pouquinho, né? Aqui eu também vou correr esse risco. Então, cuidado. Antes de pedir para o patrão, para o chefe estabelecer uma meta, mostre para ele qual é o seu histórico. Você apoia o break. Coloque uma meta plausível. 10, 20% acima daquilo que você está conseguindo ir hoje, já é muito. Muito bem. Vamos em frente. O auditor não vai estabelecer meta para você, não. O auditor vai dizer para você, você definiu o seu processo, você mapeou o seu processo, você definiu os seus indicadores, esses indicadores estão te ajudando,
Qual que é o histórico? Como é que você trata a tendência? Quando está subindo, quando está no patamar, quando está caindo, o que você faz? Você já atingiu essa meta faz 6 meses. Você vai mudar essa meta? No fim do ano eu vou mudar. Como é que você vai mudar essa meta? Vou fazer um estudo na análise de dados lá no 8.4. Nós vamos propor, sugerir a alteração da meta. Muito bem. Siga. Bom, eu sei, esperando dar mais um. Tá bom, pai. Quando os resultados planejados não forem alcançados, tá certo? Qual é a sua meta? Quando os resultados planejados não forem alcançados, devem ser efetuadas correções e executadas as ações corretivas como apropriado. Você foi sábio em manter essa informação. Por quê? Era a minha meta. Era a sua meta. O seu objetivo era esse, né? Porque todo o resto você já tinha implementado. Isso aí é o que faltava a você, né? Mas, enfim, é importante que a gente trate o não atendimento. Não é porque não atende. A minha meta é 80%, eu estava com 62%, agora abri uma ação corretiva, cheguei em 65%, abri outra ação corretiva. Não, você está trabalhando, você vai pôr um prazo, quero atingir os meus 80% em 3 medições, em 4 medições. Agora, se eu estava com 85%, a minha meta era 80%, e de repente eu caio para 60%, opa, aí tem que abrir uma ação corretiva. O que aconteceu? Certo? Muito bem. Amarelo nesse. Vamos ver o que aparece aí. Então, monitoramento de processo. O que é? É a ação para assegurar que os processos do sistema estão definidos, controlados e melhorados através dos dados coletados durante e após a realização do processo. Ou seja, o que eu escrevi aí é isso. Como implementar? Identifique os processos. Aqui eu pus um parênteses, particularmente os produtivos e de atendimento ao cliente. A norma não restringe a isso não, hein? A norma quer todos os processos. Processo administrativo, financeiro, almoxarifado, expedição, entrega, todos os processos. Certo? Mas, quem está começando e onde tem mais dados, né, são esses. Produtivos e de atendimento ao cliente. Determine os parâmetros que devem ser controlados, ou seja, o que é importante desse processo. Colete os dados decorrentes dos processos. Trate-os como indicadores de desempenho. Né? Tem toda uma metodologia, não é tão complicado. Defina uma meta plausível. Prepare gráficos que permitam uma análise detalhada e tomar decisão para a melhoria dos processos. Como é que eu registro isso? Eu tenho que criar planilhas, formatando os dados, utilizando ferramentas simples, né? Não adianta, bom, para fazer isso eu vou usar o PET CPE, vou não sei o que, vou implementar no meio, não, pelo amor de Deus, cuidado. Tem, mas eu gostaria que tivesse um sistema informatizado para pegar o dado daqui e levar para lá. Legal, eu também gostaria. Aí uma vez um cliente falou, mas o Itaú faz isso. Eu falei, sua empresa é o Itaú? Não, então vamos fazer na minha, vamos fazer no bom e velho Excel? Vamos, né? Mas isso dá um trabalho do cão, dá. Eu acho que não. Eu fiz a implantação da ISO 9001 na Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. A Ordem dos Advogados tem 320 mil inscritos. São 220 subseções, como se fossem cidades. Tem a sede aqui em São Paulo e 220 subseções. Cada subseção tem 5 ou 6 salas dentro de cada fórum de cada cidade. Tem 3.200 funcionários. Eles têm 12 mil indicadores de desemprego. O presidente da OAB, na sala dele, consegue saber como é que está o atendimento do Fórum Civil de Piracicaba da Serra. Liga para o diretor, presidente de Piracicaba da Serra, e fala assim, meu amigo, o que está acontecendo com o seu indicador, com o atendimento aos clientes? Aí o cara de lá fala, mas como é que você está sabendo? Não, o teu indicador caiu aqui. Aí o diretor de lá fala, sabe aquele ofício que eu mandei para trocar os computadores? Faz 4 meses que vocês não me atenderam? Pois é, aquilo era uma reclamação do cliente. Quando eu faço a pesquisa, o índice caiu por causa disso. Ou seja, quem tem que olhar para os indicadores de desempenho antes de dar uma mordida no pescoço do gerente de produção é o dono da bola. Porque se o gerente de produção for esperto, e ele percebe que o indicador caiu, na próxima, da 8.4 é a análise de dados.
Ele vai fazer uma reunião e vai dizer assim, ó, o indicador está caindo. A ação corretiva é essa, preciso de investimento aqui, ali e lá. Se o diretor não olhar para o gráfico e não fizer nada, não tem por onde. A culpa é dele, como sempre. Não me pergunte, juro, nunca quem é o culpado pela não conformidade. É o dono. Se você quiser preservar o seu cargo, não procure culpados. Porque se você quer achar, você não acha o dono. Porque o dono não deu recurso, o dono não fez o investimento, o dono não se preocupou com a norma, o dono não se preocupou com os requisitos, tá certo? Então, dono, olhe para o seu espelho, olhe para o seu sistema, olhe para o seu painel. E antes de você se sentir o único culpado, não procure culpados, procure ver o que está acontecendo lá embaixo. E o painel de bordo, os indicadores de desempenho com gestão à vista, é o grande pulo do gato. O sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança só funciona se tiver um painel de bordo com informações as mais próximas possíveis. Não vou dizer a cada minuto, a cada hora, como são os grandes sistemas, né? Mas que seja a cada mês, para evitar que a gente vá para um buraco muito fundo e não tem mais de onde sair. O qual nós sabemos como é que é, tão fundo que não dá para sair. Mas nós vamos sair. Muito bem, então, medição e monitoramento de processo é coletar dados, gerar informações analisáveis. Agora, eu vou para o 8.4, por favor. Dando mais um pouco. E o 8.2.4, esse é fácil. Isso é inspeção. Inspeção que nós já fazemos. O recado que eu quero dar aqui é o seguinte: conscientize os seus operadores que toda vez que o produto passa pela mão dele, não é simplesmente para acrescentar uma atividade de operação. É para produzir e controlar o que veio e o que saiu da mão dele. Então, autocontrole é fundamental nesse tipo de processo. Ele tem que ter direito, tem que ter responsabilidade para dizer essa matéria-prima não está boa. Não é ele que vai refugar, ele vai simplesmente separar. Quem vai refugar, aceitar no Estado, não, é o supervisor, é o encarregado, é o líder. Mas ele tem que ter consciência para dizer, do jeito que está, este não vai passar. Aqui não está bom. E tira da linha de produção. Então eu vou passar logo pelo 824, que são as 3 inspeções. Inspeção de recebimento, que é o 743, e a inspeção de processo e inspeção final. Tudo bem. Vamos para o amarelo logo. Então, medição e monitoramento do produto, eu quero chegar no 8.4 logo, é por isso. O que é? Né? O que é? Isso é o que nós já fazemos, é ação para assegurar que os produtos atendam efetivamente aos requisitos de qualidade e de segurança para que foram projetados. Como é que eu implemento as inspeções? Adequando as ações de inspeção antes, durante e após as produções, executadas por inspetores capacitados e, quando requeridos, qualificados. Cuidado, né? Você não pode pegar qualquer pessoa e colocar como inspetor. Né? Você pode ensinar qualquer pessoa a fazer autocontrole. Isso é responsabilidade da função dele. Certo? Agora, inspecionar é algo além. Né? Ou por amostra, ou 100%, tem que ter regras definidas, tem que ter uma competência adequada definida, tem que ter equipamentos calibrados e condições para que eu possa fazer a minha avaliação da conformidade daquele produto. Os resultados devem ser registrados em formulários, planilhas eletrônicas ou físicas, né, de modo a evidenciar a execução das atividades e principalmente os resultados para a futura tomada de decisões. Muito bem, aí não tem muito segredo, todo mundo faz, né? O que precisa é dar valor para os dados resultantes da inspeção. Os dados resultantes da inspeção vão gerar indicadores que vão me permitir tomar decisões. Que é exatamente o 8.4, análise de dados. A organização deve determinar, coletar e analisar dados
apropriados para mostrar a adequação da eficácia do sistema de gestão da qualidade e verificar onde as melhorias podem ser realizadas. Eu devo incluir os dados como resultado de medição e monitoramento da satisfação do cliente, da auditoria, dos processos principalmente, e de outras fontes pertinentes. Então, na norma, no parecer, perdão, no RGCP, obrigado, aparece lá 84B. 84B diz: deve fornecer informações relativas à conformidade aos requisitos do produto. Ou seja, quem mata isso é o 824. 824 é inspeções. Então, eu devo analisar se os produtos estão conformes. Verificar as características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidade para ação corretiva, que é o 823 e o 824. E, na análise de dados, eu devo avaliar também desenvolvimento, o desempenho dos fornecedores, dos itens críticos, certo? Como é que se faz essa análise de dados? É uma atividade periódica, planejada, desenvolvida pela diretoria e gerência. A diretoria pode esperar um pouco, mas a gerência tem que participar obrigatoriamente. Se eu sou diretor, eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou querer olhar para o meu sistema uma vez a cada 4 meses, sabendo que a cada 2 meses ou a cada mês alguém se reúne para ver o meu sistema. Eu vou querer ir junto. Mas para não obrigar eles a irem lá, que nem sempre eles querem, porque normalmente sobra para eles, né? Os pequenos. Então, o que a gente sugere, né? Diretor, tome conhecimento disso, pelo menos nas reuniões de análise crítica pela direção, do 5.6. Agora, gerente, encarregado, supervisor, tome conhecimento disso mensalmente nas suas análises de dados. De novo, cabe a nós, os marmitões, certo? A preparar essa reunião, fazer com que ela seja produtiva, que ela caiba em um dia, em 4 horas. Fazer com que as pessoas já entrem para a reunião com os seus gráficos, pelo menos os seus gráficos, os seus indicadores, para que as pessoas tenham tempo de analisar e dizer: olha, isso aqui melhorou por causa disso, piorou por causa disso. Porque se eu jogo um gráfico que ninguém que sabia na parede com um resultado extremamente negativo, o dono daquele processo vai ficar vendido. Nem eu sabia. Certo? Então, a análise de dados é uma atividade periódica, planejada, desenvolvida pela gerência e diretoria, a partir de dados e indicadores de desempenho, analisar os resultados de processos e demais avaliação em busca da melhoria da qualidade e da segurança dos produtos. Como implemente? Planeje a agenda com gerentes e supervisores, prepare uma pauta com os dados de processo, dos indicadores de desempenho e demais informações, promova uma avaliação para verificar o atingimento das metas, para a definição das ações corretivas para o caso de as mesmas não foram atingidas. Onde registro, né? Primeiro você tem toda a preparação da reunião de análise, que é um registro, né? E você tem, então, uma ata para divulgação e, se possível, né, faça o acompanhamento dos problemas através das ações corretivas, tá certo? E, o mais possível, faça a gestão à vista, ou seja, pelo menos no setor, eu tenho que ter os resultados dos indicadores de desempenho do setor, e onde eu tenho uma inflexão, um dado negativo, eu tenho que atuar. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tira mais um pouquinho. Bom, com isso eu tenho o sistema todo. Como é que eu implemento isso? Então, pode seguir, por favor. Pode seguir. Lógico que eu vou usar o nosso bom amigo PDCA, né? Planeje, execute, controle e aprimore. Na sequência, pode andar, né? Então, eu vou planejar as ações de revisão do sistema, vou executá-las, vou auditar e vou implementar as correções, as melhorias dessas ações. Isso, evidentemente, pode ser feito por qualquer das empresas que já tem o sistema, ou pode ser feito usando alguém de fora para ajudar. As empresas que já têm sistema de gestão da qualidade certificados só precisam saber, né, que
que vai ser agregado no OCP é, primeiro, eles vão auditar e eles vão auditar aqueles itens que estão em vermelho. Eu vou voltar depois na primeira tela lá. Mas por enquanto vamos aqui. Vamos imaginar que seja uma empresa que não tenha a ISO 9000 implementada ainda, né? Mas já tem a certificação de produto. O que a gente recomenda na ação de planejamento? Uma avaliação inicial para ver o que tem e o que não tem, que possa atender aquele trabalho. Uma pequena palestra com os envolvidos sobre esses novos requisitos, mais ou menos isso que a gente falou aqui, com um pouquinho mais de detalhe, tendo em vista que depois da análise inicial você já tem informações da empresa. Realize a primeira reunião de análise crítica, já de cara, já prepare a reunião, já deu um choque de gestão na direção. Define os processos para monitoramento, para fazer uma radiografia dos processos. Orientação para documentar e orientação para coletar os resultados. São orientações. Na fase de execução, vamos implementar as rotinas, os procedimentos, etc. Um ponto importante é determinar os tais indicadores. Eu repito, tudo de novo, para quem não tem ISO 9001 ainda, o mais importante é o 823 e o 84 e o 622. É isso que leva mais tempo, é mais trabalhoso, é mais conceitual. Prepare os indicadores, realize pelo menos uma reunião de análise de dados, realize uma auditoria interna envolvendo todos os requisitos e nova reunião de análise crítica. E adote as ações corretivas, pós-análise de dados, análise crítica, direção, auditorias e reclamações de cliente. Não houve nenhuma mudança no requisito de reclamação de cliente, né? Aqui eu fiz se alguém quisesse ter uma ideia, né? Infelizmente eu não fui capaz, sou totalmente incompetente para trazer adequadamente algo que está em Excel mas eu, no fundo, acho até que ficou bom. Quando a gente é o dono do problema, a gente é mais tolerante, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho aquelas atividades, avaliação inicial. Eu estou pensando em fazer isso aqui em 6 meses, 5 ou 6 meses, né? Usando 24, 28, 32, 24 e 24 horas mês de consultoria. Coloque que hora de consultoria significa multiplique por 10 horas de trabalho, né? Se eu estou falando em 160 horas, quando eu digo isso, meus filhos ficam loucos, você é louco, você assusta o cliente e tal. Não tem. Cada hora minha precisa de 10. Ó, eu estou aqui, tem 20, certo? 2 horas minhas já foram 40 horas. É assim que é. Tá certo? Então, avaliação inicial, uma auditoria de 8 horas, uma palestra de 4 horas, para gerentes e para, enfim, responsáveis, uma reunião de análise crítica, na realidade eu estou desejando 3 para deixar a sua atenção mesmo na diretoria, a definição dos processos pelo menos um dia, orientação para a documentação das atividades pelo menos 3 dias, 16 mais 8, orientação para os registros dos resultados, aí só 8 é pouco, mas tudo bem, implementação desses requisitos, quer dizer, documentei, agora implementei, coleta de dados e evidências objetivas, 16 horas lá no 4º mês, realização das análises de dados, pelo menos uma, realização da auditoria interna, 2 dias, para uma empresa de até 50 funcionários, adoção das ações corretivas, 3 dias, e acompanhamento da auditoria certificatória. Está mais ou menos 150, 160 horas de trabalho se você for buscar externamente. Dá perfeitamente para fazer internamente. Quem já está certificado, é só fazer atenção que o OCP agora vai olhar aqueles requisitos. Não tem nada de excepcional para mudar quem já está certificado. Andando um pouquinho mais, esse é só um cronograma por mês, né? Então, na minha expectativa, são 62, 68 horas de um consultor master, 72 de um consultor sênior, um investimento, sei lá, depende, R$1.000 a hora ou 10, né? Depende das tratativas, e isso aí pode ser parcelado, se bem que eu não estou aqui para vender, quero vender. E tem uma outra alternativa também, por favor, que
que é eventualmente fazer isso de uma maneira consorciada. Eu acho que isso não é tão fácil assim. As empresas, né, concorrem muito, mas se a gente conseguisse reunir 5 empresas, algumas atividades dá para fazer em conjunto, sai um pouquinho mais barato, né? Mas eu não acredito que... Isso no passado a gente conseguiu fazer. Hoje, com produtos certificados, né, já tem mais particularidades que uma empresa não quer botar para outra, é um direito que tem. Não sei se a gente consegue. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era isso. E que deu um branco. Deu um branco. E depois disso, continua branco. Não tem mais. Tem nós, a coletividade. Eu queria agradecer, se possível, colocar uma até breve. Me colocar à disposição. Me coloco à disposição. Se precisar me mandar algum e-mail, eu vou disponibilizar isso hoje à noite no meu site, essa apresentação, né? E vou disponibilizar também que eu escolhi os slides referentes aos requisitos antigos, né? Mas eu vou colocar tudo para ter uma visão completa da RGCP 118. Tudo bem? Alguma dúvida adicional? Não sei se eu consegui, me Obrigada. não sei se eu consegui me posicionar corretamente. Raul, agradeço mais uma vez a você.